Olá! Vamos continuar falando hoje sobre o cérebro, essa parte preciosa que nós temos. O neurocientista Herr Miller, ele diz que o cérebro absorve o mundo em pequenos pedaços. Eu falei sobre o córtex pré-frontal, que traz para suas atividades muita coisa, ao mesmo tempo você acaba provocando uma mudança aí danosa. O Dr. Daniel Levitin, ele fala o seguinte, que fazer muitas tarefas ao mesmo tempo acarreta um custo metabólico gigante. Ler e-mails, falar ao telefone, navegar na rede enquanto lê um livro, tem pessoas que fazem isso, né? Mas isso é um custo metabólico altíssimo. Focar em uma tarefa só faz com que você produza mais e gaste menos energia, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pessoal. Isso aqui que eu estou fazendo para você é uma coisa nova. Gravar vídeos, prestar atenção na câmera, prestar atenção na entonação de voz, prestar atenção no que eu estou falando, prestar atenção no cronômetro que está disparado, né? Para os vídeos não ficarem muito longos. Isso tudo me custa muito. Eu não tenho curso de teatro, nem de câmera, nem nada disso, de apresentação. Eu faço isso de uma forma leiga. Então, custa bastante. Quando eu termino as gravações, eu estou cansada. Além de ser, para mim, uma atividade nova e para a maioria de quem está fazendo isso. Então, o custo metabólico é muito maior, muito exaustivo. Então, quando você que está tentando se organizar, quando você pega muita coisa para fazer ao mesmo tempo e fica na tecnologia com tudo aberto, seu custo, o seu gasto metabólico é muito maior. E o nosso cérebro, ele tem uma fraqueza, né? Ele tem um sistema de alerta que ele é fraco para qualquer novidade. Ele não resiste. É aquilo que eu falei no vídeo anterior. Quando você vai focar numa atividade, tira os estímulos, porque para você que tem dificuldade de focar, se tiver qualquer estímulo, o cérebro vai buscar o estímulo novo. Ele está sempre em busca de novidade. Essa é a fraqueza do cérebro. Por isso o foco, e para quem não desenvolveu foco ou está com prejuízo aí no córtex pré-frontal, é pior ainda. Sua atenção ela pode ser sequestrada rapidinho por algo novo. Por que se lida muito com luzes e com balões e com cores para as crianças ou até mesmo para você domar um animal? Por causa disso, porque você sequestra a atenção deles para as cores, para outra coisa, né? Então ele vai passar a prestar atenção. Então você tem que tirar de perto qualquer coisa que possa te distrair numa determinada atividade, para você tentar focar. Lembre sempre, essa é a fraqueza do seu cérebro, a novidade. Veja, uma tarefa que você precisa executar, é uma tarefa que você vai focar nela, não tem novidade ali, só se ela for uma tarefa nova para você, mas aí você empreende mais atenção para executar aquela tarefa que é nova para você. Mas se você está lidando com a desorganização e tentando se organizar, você precisa entender isso. A fraqueza do seu cérebro é a novidade, então tire de perto tudo que é novidade. E por que as redes hoje vai levando as pessoas ao pensamento acelerado? Exatamente porque é muita coisa que se apresenta num tempo muito curto. Imagem, o sistema iTouch, você só vai passando rapidamente, ela vai mexendo. Enquanto que, por exemplo, se você está lendo um livro, você vai interpretar, sim, você mexe com outros lados do seu cérebro, mas é uma atividade um pouco mais calma, né? As imagens rápidas, velozes, vai estimulando demais o cérebro. Nós precisamos treinar isso, porque quando nós realizamos tarefas simultâneas, fazemos isso durante muito tempo, tentamos resolver muita coisa ao mesmo tempo, ou fazer muita coisa ao mesmo tempo, isso vira um ciclo vicioso. E os centros de novidade do cérebro, as áreas do cérebro em que ela é startada quando a novidade vem, quando o novo aparece, ele fica viciado, ele fica estimulado. E aí ele processa esses estímulos novos o tempo todo em detrimento daquela atividade ou da atenção contínua que você precisa. Então, nós precisamos de treinamento para voltar para a área do foco e tirar as novidades que puxam ou sequestram a nossa atenção. Temos que
treinar a buscar a recompensa que tarda. Quando você está fazendo uma atividade, às vezes cansativa, rotineira. Quer ver uma atividade que para mim é cansativa, mas que eu tenho que fazer ela todo dia? Terminou uma sessão ou terminou todas as sessões, eu preciso sinalizar tudo na ficha do meu paciente, o que eu fiz, o que falamos, o que vamos fazer da próxima. Isso é cansativo, isso é chato, isso é uma tarefa rotineira. Mas eu preciso fazer, porque eu não consigo guardar tudo no meu cérebro de todos os pacientes, o que eu fiz, em que lugar eu estou, que tarefa eu vou dar para os casais. Eu preciso colocar aquilo no computador. Então, isso para mim é cansativo. Mas é uma tarefa que eu faço, porque depois que eu faço, eu tenho o quê? Uma recompensa, eu estou tranquila. Na próxima sessão, só abrir o computador, vai estar tudo discriminado, o que falamos, o que fazemos, o que passamos, quais as tarefas que foram dadas, né? Em que nível estamos. Isso é importante, nós temos que pensar na gratificação tardia. O que eu vou ganhar com essa tarefa agora? Tá cansativa agora? Tá chata agora? Essa rotina agora tá chata. Mas pensa no depois. O que você vai ganhar depois? Temos que treinar isso. O cérebro, ele é treinável. Existe também, quando você está buscando a concentração, quando você tem dificuldade de concentração, quando nós dizemos que uma pessoa está focada, né? Ela está evitando tanto as distrações internas dela mesma, como as externas, do ambiente, né? Por exemplo, se eu estivesse fazendo isso aqui num ambiente externo, num ambiente aberto, seria muito mais difícil para mim focar no que eu estou fazendo. Mas como eu estou numa sala, praticamente sozinha aqui, sem ninguém, aí isso me ajuda. Eu estou focada, eu não tenho muito estímulo que me distraia do que eu estou fazendo. Mas quando você precisa focar, né, você precisa evitar tanto as distrações externas quanto as internas. Aí o autor vai falar o seguinte, que a criatividade, por outro lado, ela implica na capacidade de fazer conexões com coisas díspares, com coisas diferentes ou opostas daquilo que você está acostumado a fazer. Eu estou falando em concentração, em planejamento, em criar uma rotina, em treinar o cérebro para o foco, para a pessoa que tem dificuldade, para a pessoa que é desorganizada e para a pessoa que não consegue levar uma tarefa ou tarefas até o final. Tarefas importantes, tarefas que são do seu trabalho ou da sua casa mesmo, ou da relação sua com filhos. Às vezes isso gera um problema sério entre marido e esposa, porque ele às vezes é um cara organizado, que termina tudo que começa, e ela é o oposto. A tendência é essa atração mesmo, tá? Os opostos se atraem muito nas relações. Então, quando eu estou falando disso, então o autor vai falar o seguinte, que às vezes quando nós pensamos nisso aí, nós limitamos um pouco a criatividade, porque a criatividade, ela precisa de uma visão mais expansiva, né? Ela precisa, muitas pessoas, por exemplo, ao criar, eles estão num momento assim em que eles não estão focados em nada, não estão pensando em nada, então surge a criatividade. Isso é importante. Se você é um artista, se você é um criador, às vezes é nesses momentos que surge, mas isso não significa também que você não precisa do outro lado, que é a concentração. Então, exige-se aí um equilíbrio entre a concentração e uma visão mais expansiva para dar lugar à nossa criatividade. O Dr. Augusto Cury fala sobre contemplar o belo. Ele fala que contemplar o belo é exatamente expandir nossa capacidade de criar. É você fazer, por exemplo, de um momento simples, um momento agradável. É de você observar uma paisagem ao invés de ficar focado no celular o tempo todo. Esses dois polos são interessantes você observar, mas não significa que a pessoa que tem mente criativa, ela é uma total desorganizada ou precisa ser uma total desorganizada. Não. Ela também tem que ter programação. E a pessoa que é programada demais, ela precisa, por exemplo, tem pessoas que jamais sai um pouquinho, se tiver que sair um pouquinho de tudo que ela programou, aquilo é uma tragédia, um desastre, gera muita energia que ela perde, né, energia emocional, mas nós temos que ter esse lado também. O lado criativo é que nos faz
mudar o percurso, às vezes, se necessário, fazer outra coisa que não estava programada, mas que surgiu e que nós temos que fazer. Temos que trabalhar também esse lado. É como se ele fosse o oposto do foco, mas na verdade não é. É que o nosso cérebro trabalha nesses dois polos. Só que a pessoa que não tem foco em praticamente nada, ela precisa aprender a focar, sem deixar de lado também a expansão, a visão mais expansiva, né? E aí, eu queria aqui, olha, dar os parabéns, assim, para os chefes de cozinha. Isso foi uma coisa que me veio. Não está em estudo nenhum não, mas eu já ouvi que uma das profissões mais estressantes são dos chefes de cozinha. Porque se você prestar atenção, eles gastam, e é uma das profissões mais cansativas e estressantes, porque eles gastam muita energia cerebral. Porque eles vão lidar, olha, com a criatividade. Todo chefe de cozinha, ele é criativo. Ele lida com cor, com textura, com sabor, mas ao mesmo tempo ele precisa de foco. Ele fazer isso para os amigos, por exemplo, tem chefe de cozinha que convida os amigos para sua casa para apresentar os pratos que ele gosta de fazer. Isso é tranquilo. Mas vamos pensar se ele trabalha, vamos pensar naquele chefe que trabalha num restaurante de alta rotatividade com um guia aí 5 estrelas, né, na classificação de como é aquele restaurante. Vamos pensar, ele tem que lidar o tempo todo com a criatividade, mas também com foco. Ele tem que condicionar o tempo todo. Condiciona o tempo para quê? Senão a comida queima, senão a comida fica crua. A temperatura dos pratos, o sabor na mistura dos ingredientes. Então isso ao mesmo tempo que ele lida com criatividade, ele lida também com foco. Se ele é um chefe de um restaurante assim, com muita expertise na área de servir bons pratos. Olha quanta coisa que passa e de energia e de programação e de criatividade que esse cérebro do chefe, tudo bem, você vai dizer assim, mas ele estudou, ele sabe a química dos alimentos, mas mesmo assim, é o tempo todo criando, mas ao mesmo tempo focado. O tempo todo experimentando ou testando ou juntando sabores, mas também olhando a temperatura. Você sabe que a temperatura do alimento, a hora que o prato é servido, isso é fundamental num bom restaurante. Então, olha, parabéns aí para os chefes de cozinha. Eu tiro o chapéu para vocês, viu? Não é uma atividade fácil. A minha filha fala para mim assim, eu não gosto de cozinha. Minha filha gosta muito. Ela faz uns pratos assim bem legais quando ela vai fazer. E ela fala assim, mãe, para de ficar querendo organizar a cozinha e lavar a louça na hora que você está fazendo a comida. Por isso que não fica legal, por isso que você às vezes deixa queimar ou passa, porque você quer terminar o almoço com a cozinha toda limpa, com os pratos tudo limpo, com as panelas toda limpa. Deixa isso aí. Ela termina de fazer o prato dela, maravilhoso, mas está assim de louça na pia. Porque o meu foco é na ordem, eu só foco na organização. Ela não, ela está focada no prato que ela vai servir, que é maravilhoso e gostoso, né? Então, eu, de vez em quando eu estou fazendo alguma coisa, eu lembro dela com isso. Mas é uma atividade que eu bato palma, porque você despende muita energia emocional, você usa muito a área do córtex pré-frontal e usa as outras também da criatividade, né, da gratificação imediata, porque é você levando aquele prato para a pessoa que está esperando, ele quer ver uma coisa bonita. O primeiro impacto é o olhar, depois o segundo impacto é o sabor. Então, olha, muita energia que é gasta aí. Então, parabéns para os chefes de cozinha. Com certeza você tem uma mente espetacular, tanto no foco quanto na criatividade. Fique com esse vídeo se você gostou, compartilhe com alguém, porque toda vez que você compartilhar, se inscrever, você vai receber um aviso de que tem um vídeo novo. Até o próximo!